irmãos, boa noite, a paz do Senhor a todos. Irmãos, nessa noite eu queria compartilhar com você algo que eu estava estudando, estava lendo um artigo na chamada da meia-noite e eu queria compartilhar com você algo que me chamou muito a atenção e eu queria falar com você a respeito disso. Desde que é atual essa nova doença, o coronavírus ou o Covid-19, começou lá na China e logo se alastrou por todo o mundo, os noticiários relatam diariamente de novos casos de contaminação no mundo inteiro. A doença ela começou de maneira tremenda, se alastrou, hoje já chegou ao nosso país, e temos aproximadamente mais de 1.500 pessoas já mortas, milhares de pessoas infectadas, e muito pior do que isso é que muitas pessoas já perderam a vida por conta dessa pandemia. E desde já eu queria deixar aqui o meu pesar, o meu lamentar, a minha tristeza aos entes queridos que perderam algum parente, um irmão, um pai, uma mãe, por conta dessa nova doença. Os governos de diversos países tiveram que tomar decisões drásticas, decisões essas que, para proteger a população, tiveram que fechar fronteiras, tiveram que fechar ruas, tiveram que fechar escolas, restaurantes, proibir eventos públicos, fechar a repartição pública, ter o fechamento de igreja, tudo com uma finalidade de que o vírus não se alastre rapidamente. Porque com o alastramento desse vírus, você imagina como ficariam os hospitais. Os hospitais superlotados, os hospitais que não conseguiriam atender a população de maneira eficaz. Então, por isso foi feito essas decisões, evitando assim um colapso nos hospitais e nos centros de saúde. E os cientistas, por sua vez, e as indústrias farmacêuticas trabalham incessantemente na busca de uma vacina contra esse mal, que foi denominada de pandemia. Uma doença que veio, um vírus que veio para alastrar muito rapidamente, ele se alastra muito rapidamente, então os cientistas estão trabalhando diuturnamente para encontrar uma vacina. Como essa doença pode levar à morte, já levou de milhares de pessoas, o homem tem ficado muito atemorizado, tem ficado muito inseguro. Todo mundo está sem esperança, está todo mundo apreensivo do que vai acontecer, fazendo tudo para não ser atingido por esse vírus. Todo mundo está fazendo a sua parte de lavar as mãos, de ficar em casa, as pessoas com mais idade ficar em casa, de ficar resguardada, para que esse vento venha passar e que chegue logo uma vacina, que chegue logo algo para que venha nos livrar ou nos salvar dessa epidemia. Mas eu queria te chamar a atenção para algo muito pior do que o coronavírus. Há um vírus muito maior que esse, há um vírus muito maior que o coronavírus. Há algo que, desde o começo da humanidade, tem sido transmitido de ser humano para ser humano. Algo que nasce com a pessoa e já se manifesta nos primeiros meses de vida. Eu queria dizer para vocês, esse algo é o pecado, esse vírus é o pecado que nasce dentro de nós. O Senhor, quando formou o mundo, Ele disse: haja luz, haja tudo. Mas na hora de formar o homem, o Senhor Ele pegou o barro do chão, formou com sua própria mão, deu fôlego de vida
e pôs o homem lá no jardim do Éden. Por sua vez, quando viu o homem sozinho, ele falou assim que o homem não era bom que ficasse só. Então logo fez cair um sono sobre Adão e de sua costela fez a sua companheira Eva, companheira idônea, que andasse lado a lado, construindo aquele mundo maravilhoso na qual o Senhor tinha dado para os dois. Mas algo aconteceu naquele mundo especial, aonde na viração do dia o Senhor ia conversar, tinha intimidade com Adão e com Eva, ia conversar com eles todo dia na viração do dia. Mas algo aconteceu e Eva não suportou, não aguentou e desobedeceu o Senhor. Desobediência é essa que foi posto os dois para fora do jardim do Éden. Ali entrou o pecado na humanidade. A Bíblia chega a dizer, por um homem entrou o pecado. Entrou por Adão. E Adão logo foi expulso do paraíso e ali ele perdeu toda a intimidade com o Senhor. A consequência desse pecado não foi somente a morte. Não foi a morte que Adão saiu com vida, mas a maior consequência desse pecado que Adão experimentou foi a separação da intimidade com Deus. Porque o Senhor ele não compactua com o pecado. A Bíblia nos diz em Romanos, no capítulo 6, no versículo 23, o salário do pecado é a morte. Mas essa morte não é somente a morte física, mas a morte espiritual, aonde separou o homem de Deus. Esse pecado faz a separação entre o homem e Deus. O Senhor, ele não, como eu falei anteriormente, ele não compactua com isso. O pecado, ele entrou no mundo através de Adão. E diariamente nós vemos esses efeitos nos seres humanos. A falta de amor, o homem olhar somente para o seu umbigo, a falta de compaixão. Você olha para a humanidade e você não vê mais amor um pelos outros. Então o mundo vai de mal a pior por causa desse pecado. Depois do pecado no homem, o homem nunca mais foi o mesmo. Porque o homem era bom, o homem era obediente, o homem era temente a Deus. Aí eu pergunto para você, qual é a saída? Será que o homem, será que o ser humano tem como se livrar do pecado e das suas consequências? Você acha que o ser humano, ele consegue se livrar do pecado por ele próprio? Ou como se fosse fazer uma vacina contra o pecado? Será que ele conseguiria? O que você acha? Você já parou para pensar? Você, meu amigo, que está me ouvindo nessa noite, você acha que você pode se livrar do pecado praticado, daquilo que você praticou contra o Senhor? Você acha que há alguma força dentro do ser humano que pode mudar essa situação? Você acha que você consegue por você mesmo tirar o pecado de dentro de você? Eu acho que não. Com certeza não. O homem já provou que através dos séculos que não é capaz de vencer por sua própria força a esse vírus chamado pecado. O homem ele não consegue fazer essas coisas. Mas Deus, com o seu grande amor, o infinito amor, nos apresenta um caminho para a verdadeira solução. Ele afirma lá em João, no capítulo 3 e no versículo 16, ele diz o seguinte: porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Algumas versões diz que Deus amou de tal maneira
um amor tão grande, um amor tão grande, que ele pegou o seu filho, o seu único filho, e entregou a própria morte, por mim e por você, para pagar um preço que era meu e que era seu, para pagar um preço que eu não conseguiria pagar, que você não conseguiria pagar, que nós não conseguiríamos pagar um preço pelo nosso pecado. Claramente, Deus nos mostra que há uma saída, Deus nos dá uma solução. Ele não nos deixou só, Ele não nos deixou à deriva. O plano de salvação já havia sido montado. Ele daria ao seu Filho em resgate de nossas vidas. A possibilidade de não sermos dominados pelo pecado. Através da morte de Jesus na cruz, Ele venceu o pecado. Ele pagou o alto preço que eu e você não conseguiríamos pagar. Ele deu a vida dele em resgate da minha e da sua. E não foi uma morte tão fácil. Foi uma morte de cruz, aonde esbofetearam, aonde bateram, aonde escarneceram, aonde traíram, aonde ele carregou um madeiro, a sua cruz pesada até o alto do Gólgota, sem reclamar, sem desistir. Ele pagou um alto preço por mim e por você. Muitas das vezes, há um problema que consiste de não aceitarmos a solução que Deus nos apresenta. Muitas das vezes, nós não aceitamos esse presente que é gratuito, que é um dom gratuito de Deus. E agimos com as pessoas que é aconselhada por um médico. Imagina você vai no médico e tem uma situação, uma doença, aonde o médico te receitua um remédio e você chega em casa e não acredita no conselho, ignora o conselho e por fim chega a morrer. O problema foi a sua doença? Não, foi que você ignorou o conselho. E hoje há um conselho para você. Existe um Jesus que morreu. Existe um que morreu na cruz para me salvar e para salvar a você. Hoje eu te faço esse convite. Hoje não perca esse convite. Aceite essa saída. Há uma saída para você. Há uma saída para os seus temores. Há uma saída para o seu vírus. Que Deus te propõe nessa noite. Em Romanos, no capítulo 6, na parte B do versículo 23, ele diz que é um dom gratuito de Deus, a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele nos dá isso gratuitamente, é de graça. Basta você aceitar, basta você abrir o seu coração, basta você receber a Jesus como seu alto e suficiente Salvador. Basta você rasgar o seu coração, basta você abrir a porta do seu coração para Ele entrar. Como nessa noite Ele está batendo no seu coração, como Ele está te chamando para uma vida melhor. Reconheça que você lutou a vida toda e não conseguiu. Reconheça que sozinho você não vai conseguir. Reconheça que você, sem Deus, não vai conseguir a se libertar do pecado que enraizou dentro de você. Essa situação, Jesus quer transformar na sua vida, e somente Ele pode transformar, somente Ele pode arrancar essa raiz, esse mal que existe dentro de você, e lhe dar uma nova vida, te dar uma nova perspectiva, te dar um novo horizonte, te dar uma nova esperança, te dar um caminho, te dar uma direção na sua vida, uma vida de esperança, uma vida de alegria, uma vida plena, uma vida onde o Senhor quer te levar para um lugar maravilhoso, quer estar com Ele, quer estar lado a lado com Ele. Ele quer te dar uma vida aonde você possa apontar com Ele, aonde você pode depositar nele toda a sua confiança, porque a nossa confiança
não está naquilo que os cientistas vão buscar, que é a vacina para o coronavírus. A nossa esperança não está num país onde vai guardar todo mundo, aonde vai proteger todo mundo, aonde a economia não vai cair, aonde a economia vai continuar sustentável. A nossa esperança está em Cristo Jesus, nosso Senhor, nosso Salvador, o nosso Deus, porque foi Ele que pagou um alto preço por mim e por você. Então, meu querido amigo, meu querido irmão, lembre-se disso. Jesus, Ele quer te dar o melhor. Jesus, Ele quer trabalhar na sua vida de maneira plena. Abre o seu coração para Ele. Eu queria orar com você nessa noite. Eu queria orar junto com você. Se você acredita na palavra que eu te disse, que somente Jesus pode te salvar, eu queria que você fechasse os seus olhos aí e orasse comigo e entregasse a sua vida a Jesus. Soberano e eterno Deus, Pai querido, queremos te apresentar, Pai amado, essa pessoa, Senhor, que sentiu no seu coração de entregar a sua vida a Ti, Senhor. Que Tu possa, Pai amado, onde quer que eles estejam, Senhor, que o Teu Santo Espírito possa, Senhor Jesus Cristo, receber essa alma, Senhor. Ó Deus querido, que se entrega a Ti, Pai amado, e que Tu possas guardar, Senhor, dar uma esperança nova a cada um desses Teus filhos, Senhor. Nós oramos nessa noite e Te agradecemos pela Tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, eu queria que você ficasse com essa palavra e que o nosso Senhor Jesus possa te abençoar, que o Senhor nosso Jesus possa te guardar e que Ele possa ser o Deus na tua vida. Fica com Deus.